Fala galera, tudo beleza? Professor Saulo aqui, passando para explicar para vocês do zero. Frações 1. Você que não tem nenhum domínio de fração, você vai aprender na prática sobre esse conteúdo. A base da base da base do que é uma fração, a representação de fração e como que nós resolvemos questões a partir desse conteúdo que é tão amado e aclamado. Vamos à primeira questão. Escreva a fração correspondente à região destacada em cada uma das figuras abaixo. Pessoal, o que é uma fração? Fração é todo número que vai ter esta representaçãozinha bem aqui, onde nós vamos ter um número acima que nós chamamos de numerador e embaixo nós temos outro número chamado de denominador. Qual é a ideia da fração? A fração, pessoal, nada mais é do que uma representação de um todo. Ou seja, se nós temos aqui uma figura como essa, em que nós dividimos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes, isso significa que o nosso denominador, que representa o todo, significa dizer que o nosso todo foi dividido em 7. E o numerador vai indicar justamente quantas partes nós temos desse todo, que no caso aqui para essa primeira figura foram 5. Segunda opção, o segundo item, vamos ver aqui, ó, mesma ideia, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ou seja, o nosso todo equivale a 8, e desses 8 nós temos 3 partes. Então perceba, numerador indica quantas partes você tem, denominador vai indicar quantas partes o todo foi dividido. Próximo item, nós temos 4 partes. Dessas 4 partes, nós temos apenas uma. E por último, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. E dessas 6 partes, nós vamos ter no total de 5, certo? Detalhe, o nosso denominador sempre será diferente de zero, tá bom? Fica aí uma primeira propriedadezinha das frações para vocês. Vamos à segunda questão. Dê uma representação geométrica para cada uma das frações a seguir. Pessoal, 4/5. O que é que nós vamos fazer? Você vai construir uma circunferência. Dessa circunferência, você vai dividir em 5 partes. Professor, que coisa feia. Me perdoem, pessoal. Vamos imaginar que essas partes são iguais, tá? Dessas 5 partes, você vai colorir 4, porque a nossa fração é de 4/5. Então, ó, 1, 2, 3, 4 partes das 5 disponíveis. Segundo item, item B. No item B, nós temos 1/7, ou seja, nós vamos pegar uma outra circunferência, vamos dividir em circunferência não agora, vamos representar a partir de um retângulo. Esse retângulo que eu estou desenhando aqui, nós vamos dividir em 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E nós vamos colorir apenas uma. Professor, mas não está igual. Pessoal, a gente utiliza a imaginação, porque o professor de vocês desenhando pelo computador é um pouquinho complicado, tá certo? Mas a ideia é isso aqui, 1/7. Nós temos uma parte das 7 total, tá bom? Próxima figura nós temos, próxima fração equivale a 7/8, ou seja, nós vamos pegar aqui, vamos fazer um quadrado agora. Um quadrado, um outro retângulo melhor, né? Vamos fazer um retângulozinho maior. Nesse retângulozinho maior, eu vou dividir no meio. Nós temos 2 partes. Dividir novamente. Nós temos aqui 4 partes. Se nós dividirmos aqui mais uma vez, nós vamos ter exatamente 6 partes. Falta só dividir mais uma, que nós temos 8 partes. Dessas 8 partes, nós temos 7, porque são 7/8. Então, nós vamos colorir tudo menos o último quadradinho. Logo, nós vamos ter o equivalente a... Aqui equivale a 7/8. Para finalizar, 3/6, pessoal. 3/6, bem simples.
Vou representar pela circunferência de novo. 3/6. Dividir aqui, ó, metade, né? Aí eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pronto. Nós temos 3 desses 6. Dividir em 6 partes aqui a nossa circunferência. Então, a representação geométrica ela é muito tranquila. Você tendo essa percepção, você não tem dificuldade para ter a visualização das frações. Tranquilo? Mas isso daqui é muito simples. Vamos ver como é que ele desenvolve um pouquinho mais esse conteúdo. Olha aqui. Questão de número 3. Em uma prova, um aluno acertou 15 questões, o que corresponde a 5/7 do total de questões. Nessa prova havia quantas questões? Pessoal, eu vou resolver essa questão pelo modelo geométrico. A gente vai utilizar essa fração de 5/7 e representar ela na forma geométrica. Ou seja, vou colocar aqui um retângulozinho. Nesse retângulo nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Dessas partes, nós vamos ter exatamente 5 partes coloridas. E essas 5 partes coloridas equivalem às nossas 15 questões, certo? Ou seja, da prova total, do total da prova, que foi dividida em 7 partes, nós acertamos 5 partes e essas 5 partes equivalem a 15 questões. Então, utilize a lógica. Se essas 15 questões são representadas por 5 partes da nossa fração, uma parte da nossa fração, que eu vou desenhar aqui embaixo para vocês visualizarem a ideia, uma parte só dessa fraçãozinha vai equivaler a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Professor, que desenho feio, me perdoem. Mas vamos lá na lógica. Então, ó, se nós temos 5 partes representando 15 questões, uma única parte vai me representar 3 questões. Ou seja, como é que o senhor fez isso, professor? Só dividir. 15 por 5 deu 3. Logo, quantas questões equivale ao 7 sobre 7? Se cada parte equivale a 3 questões, 7 partes vão equivaler a 21 questões. Certo? Nossa resposta é o item B. Vamos para outra questão. Agora trabalhando a mesma ideia de representação geométrica. Percebam, não estou utilizando nenhuma forma de resolução algébrica, nenhuma forma de operação com frações para poder resolver, que existem outras formas de resolver, certo? Mas eu quero que vocês entendam que todas as frações têm sua representação por meio de geometria, e a gente vai fixar nisso nessa aula. Então, ó, Joaquim deixou seu carro em um estacionamento no centro de Fortaleza, no qual cobra R$ 12 por cada hora. Sabendo que Joaquim retornou para pegar o carro em 1 hora e 15 minutos depois, quanto ele pagou pelo estacionamento? Galera, olha aqui a ideia. Perceba que pelos dados ele fala para a gente que 1 hora ele vai pagar R$ 12. R$ 12, certo? Só que o detalhe é, nós não temos 1 hora. Nós temos 1 hora mais 15 minutos. Concorda comigo que os R$ 12 ele já vai pagar? Já vai ter que pagar? Agora, esses 15 minutos vão equivaler ao quê? Esse é o desafio da questão. Mas entra no detalhe. Se nós pegarmos 1 hora, nós vamos obter quantos minutos? 60 minutos. Desses 60 minutos, nós temos apenas 15. Ou seja, é uma fração da hora. São 15 minutos em 60. Logo, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar uma outra propriedade que se chama simplificação. Ou seja, frações equivalentes. Que na próxima aula, vocês vão observar com mais detalhes essa parte de simplificação e de frações equivalentes. Então, nós vamos ter aqui, ó, 15 e o 60, ambos são múltiplos de 5. Se eu divido 15 por 5, nós vamos obter 3. E se nós dividirmos 60 por 5, nós vamos obter 12. E eu posso simplificar novamente dividindo ambas as frações por 3.
3 por 3 vai dar 1 e 12 por 3 vai dar 4. Ou seja, a nossa fração equivale a 1/4 do todo. Se é 1/4 do todo, a representação vai ficar o seguinte. Se nós colocarmos na forma geométrica, nós vamos obter a seguinte situação. Observem que 1, 2, 3, 4. As 4 partes da nossa fração, que é 1 hora, equivale a R$12, certo? Equivale a R$12. Professor, que 2 feio, também achei. Vamos ajeitar isso aqui. Equivale a R$12. Só que eu só quero uma única parte dessa fração. Uma única dessas 4 partes. Ou seja, se nós pegarmos esse 12 e dividirmos por 4, nós vamos obter justamente esse pequeno pedacinho, que vai ser igual a R$3. Então, ele vai pagar os R$12 de 1 hora inteira, os R$12, mais os 15 minutos, que vão custar R$3. O total do estacionamento pago será de R$15, o valor do estacionamento. Tranquilo? Vamos nós para a quinta questão. Olha aí. A mãe de Tobias comprou 3 bolos. A mãe de Tobias comprou 3 bolos de chocolate idênticos, né, para comemorar o início das férias. Ele e outros 8 amigos dividiram cada bolo em 4 partes iguais. E cada uma das 9 crianças comeu uma dessas partes. Que fração de bolo os 9 amigos comeram juntos? Pessoal, 3 bolos, 4 partes iguais. Vamos representar aqui bolo número 1, bolo número 2, bolo número 3. 4 partes iguais, 4 partes iguais, 4 partes iguais. Cada criança, cada uma das 9 crianças comeu uma dessas partes, ou seja, uma criança, 2 crianças, 3 crianças, 4 crianças, 5 crianças, 6 crianças, 7 crianças, 8 crianças e 9 crianças. Que fração de um bolo os 9 amigos comeram juntos? Pessoal, nós comemos um bolo inteiro, outro bolo inteiro, nós não, né? Fora as crianças, né? E ainda faltou aqui, ó, 1/4. Esse primeiro bolo equivale a 4/4. Esse segundo bolo equivale a 4/4. Ou seja, as crianças, representando a partir de um único bolo, elas comeram 9 pedaços, que para um único bolo equivale a 4 partes. Perceba que nessa fração nós temos o numerador maior que o denominador. Quando isso acontece, nós chamamos essa fração de fração imprópria. Certo? É uma fraçãozinha imprópria. Se o numerador for menor que o denominador, que é o que aparentemente, normalmente acontece, aí nós temos o que nós chamamos de fração própria. Então, as frações impróprias são aquelas em que o numerador ele é maior que o denominador. E nós podemos representar isso aqui de que forma? A partir do número misto. O que seria um número misto? Perceba, são 2 partes inteiras, foram 2 bolos inteiros e 1/4. Nós chamamos isso aqui de número misto. Certo? Vamos finalizar nossa aula com essa sexta questão. Olha aqui como é simples, ó. Escreva a fração imprópria em um número misto que representam a parte pintada de vermelho em cada um dos seguintes itens. Então, vamos lá. Primeira parte, nós temos um inteiro. 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes do primeiro, 5 de 5. Mais 1, 2, 3, 4, 5 também são 5 partes. Só que dessas 5 nós temos 3, ou seja, 8/5 é a representação imprópria, é a nossa fração imprópria para esse item. E como seria o número misto? O número misto ficaria o seguinte: isso daqui é igual a 1 inteiro e 3/5. Vamos na segunda parte. Nós temos 2 inteiros e 2 partes de 3, né? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes das 3 para cada representação de uma única, que é a mesma coisa que no número misto. 3 inteiros não, 2 inteiros
2 inteiros e 2 terços. Para finalizar, essa última nós vamos ter, cada figurinha foi dividida em 6 partes, nós temos 3 inteiros e uma partezinha. Então, eu vou representar primeiro pelo número misto, ó, fazer o contrário. Nós temos 3 inteiros e um sexto. Professor, e como é que eu faço para transformar esse número misto em um número fracionário, ou seja, uma fração imprópria? Número misto, fração imprópria, número misto. E para fazer o contrário, que nós temos número misto, para fração imprópria, bem simples. Você vai simplesmente multiplicar o 6 com o número inteiro. Então, 3 vezes 6, 3 vezes 6. E somar com a fraçãozinha com o numerador que nós tínhamos antes. Ou seja, 3 vezes 6 dá 18. 18 mais 1, 19 sextos. Nossa resposta final. Tranquilo, pessoal? Há alguma dúvida ou só na prova? Se Deus quiser, nem na prova depois dessa explicação. Fiquem aguardando aí que logo logo nós traremos a próxima aula de frações.